capítulo 1, versículo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e o versículo 1. Vamos estar iniciando uma série de exposições, assim como fizemos com a carta de Paulo aos Gálatas, faremos com a carta de Paulo aos Filipenses. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Falamos da carta de Paulo aos Filipenses, devemos nos lembrar e voltar um pouco às páginas das Sagradas Escrituras para contemplarmos e entendermos o que foi e como foi plantada a igreja em Filipe. A igreja de Filipos é plantada por Paulo por cerca do ano 50, após Paulo ter uma revelação de um homem, uma visão de um homem que clama a ele, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo obedece à palavra do Senhor, à voz do Senhor, atravessa a Macedônia, chega a Filipos, juntos com Silas, Timóteo e muito possivelmente Lucas também. Chegando àquela cidade, uma cidade fundada cerca de 40 a 42 antes de Cristo, uma cidade que tinha orgulho de ser chamada de colônia romana. Era a cidade onde os veteranos do exército iriam morar. Uma cidade que continha status, uma cidade rica, onde o comércio era muito vantajoso. Então, Paulo chega naquela cidade, uma cidade que não há registros de nenhuma sinagoga judaica. Então, Paulo ouve falar que na beira do rio poderia haver algumas pessoas que oravam. Paulo se desloca até lá, procurando este lugar de oração. E quando chega lá, encontra algumas mulheres reunidas. Ele fala de Jesus Cristo para aquelas mulheres. E então, uma dessas mulheres, rica, vai se converter a Cristo, por nome de Lídia, uma vendedora de púrpura. A primeira igreja em Filipos é a casa de Lídia. Paulo, Silas, Timóteo e muito provavelmente Lucas ficam na casa dessa mulher. Essa visita a Filipos, a primeira visita de Paulo a Filipos, é marcado por uma história que todos nós conhecemos. Enquanto eles andavam, uma mulher com espírito de adivinhação
ia atrás deles, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo se incomoda com aquilo, olha para trás, repreende aquele espírito, aquela mulher é liberta. E aí eles têm o primeiro percalço na sua visita a Filipos. Os donos daquela mulher, a verem que perderam muito lucro, tomam Paulo e Silas, levam eles à praça, os açoitam e encarceram aqueles dois homens. E então acontece o primeiro mover grandioso de Deus naquele lugar. Perto da meia-noite, todos nós conhecemos a história. Paulo e Silas cantavam e oravam, oravam e cantavam, e de repente veio sobre aquela prisão um grande terremoto, aonde as portas foram abertas, aonde as cadeias são quebradas, e há um momento em que o carcereiro está pronto para se matar, porque ele pensava que todos haviam fugido, porque as portas se abriram, as cadeias se abriram, as correntes caíram. E se aqueles homens fugissem, a vida dele seria dada por a daqueles homens. E quando ele está pronto para se matar, Paulo diz: não faças mal, estamos todos aqui. Aquele homem então pergunta a Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que era para ser motivo de tristeza, a oração e o louvor fazem virar um momento de vitória, de culto e de salvação de almas. O texto de Atos vai relatar que eles saem, vão até a casa daquele homem, passam a noite ali, no outro dia mandam soltar Paulo e Silas. E Paulo e Silas então dizem que não seriam soltos às escondidas, porque eram cidadãos romanos. Os líderes daquela cidade o colocam para fora. Uma igreja nasce em Filipos, marcada por sofrimento, alegria, salvação de almas, por Paulo, Silas, Timóteo e muito possivelmente Lucas. 10 anos depois, Paulo, preso novamente, vai escrever a carta aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, diferente da carta que Paulo escreve aos Gálatas, é uma carta onde não temos grandes repreensões. Paulo vai fazer algumas observações para duas mulheres que tinham dissensões entre elas, mas fora isso, não há grandes correções, não há grandes chamadas de atenção, não há grandes correções para aquele povo. Paulo estava preso, muito possivelmente preso em Roma, por causa de alguma grande discussão se Paulo estava preso em Roma, se Paulo estava em Cesareia. Acreditamos que Paulo estava preso em Roma, por causa dele falar na sua carta que estava próximo o dia em que morreria. Muito provavelmente a última prisão
do apóstolo Paulo, junto com Timóteo, ele sauda aquela igreja. Paulo escreve essa carta para agradecer aos irmãos de Filipos pela ajuda que ele havia recebido, muito chamada de a carta da alegria. Paulo escreve para aqueles irmãos para detalhar também a condição de saúde de Epafrodito, aquele que leva a carta de Roma para Filipos, o portador da carta. Paulo escreve para resolver questões entre Evódia e Sintique. Paulo também escreve esta carta para alertá-los contra os legalistas e os perfeccionistas. Era uma viagem longa para Epafrodito, cerca de 1.350 quilômetros. A alegria com que Paulo se refere aos irmãos de Filipe, expondo que eles nunca o deixaram de o ajudar, com ofertas e com orações, é algo expressado durante toda a carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses não é um tratado teológico, como é a carta de Paulo aos Romanos. Não. Como é a carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta de um pastor. É a carta de relacionamento. É uma carta de saudação, de notícias e de agradecimentos àquele povo. Paulo vai abordar um tema central durante essa carta: a alegria em Cristo, apesar das circunstâncias. A carta, no capítulo 4, versículo 4, o tema central: alegrai-vos no Senhor sempre. Muito obrigado. Paulo inicia o seu tratado, a sua carta de agradecimento, com uma saudação e uma oração. Quando Paulo inicia dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, Paulo se coloca no mesmo nível de Timóteo. Paulo não invoca o seu apostolado como ele invoca quando escreve aos Gálatas. Paulo se coloca como servo, como doulos, porque Paulo reconhece que ele era totalmente pertencente a Jesus Cristo, que ele e Timóteo pertenciam a Jesus Cristo, não apenas de corpo, mas de corpo, alma e espírito, que a sua vida era dedicada ao serviço de Jesus Cristo. A identidade de servo é o ponto de partida para todo cristão autêntico. Ele continua no versículo 1, dizendo: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em
Filipos. A carta é endereçada a todos os santos, mas não se referindo a uma elite espiritual, podemos dizer assim, que havia na igreja em Filipos. Mas Paulo se refere a todos os santos como a posição granjeada por todos os crentes em Cristo Jesus, separados do mundo e consagrados a Cristo. A identidade concedida pela graça é sermos santos. Não é algo alcançado por mérito, ser santo em Cristo Jesus, mas estar em Cristo Jesus é a esfera aonde a santidade se torna possível e posicional para os crentes. Paulo está dizendo: eu e Timóteo somos servos, escravos, toda a nossa vida é dedicada ao serviço de Cristo Jesus. Eu saúdo vocês, meus irmãos, santos em Cristo Jesus, não porque vocês são melhores que alguns, mas porque em Cristo vocês são santificados, e estar em Cristo traz esta realidade para vocês. Paulo continua dizendo: com os bispos e diáconos. Paulo saúda a igreja, Paulo saúda a liderança. Demonstra que a igreja em Filipos não era uma igreja bagunçada, era uma igreja onde havia lideranças. Bispos nos dá a entender que são mais de um, como era formado massivas vezes as lideranças da igreja, conselhos formados de bispos. A ideia de um único líder, como temos conceituado hoje, surgiu muitos anos depois, séculos depois até mesmo. Mas as primeiras igrejas eram governadas por um grupo de pessoas, por bispos ou presbíteros. Paulo saúda os diáconos, aqueles que em Atos também, antes da morte de Estevão fazia parte desse grupo, que foi selecionado para servir a igreja. Paulo saúda a todos, membros, lideranças e servidores. E Paulo continua: graça a vós e paz. A saudação de Paulo combina a graça, o favor imerecido de Deus, que é a fonte da nossa salvação. Somos salvos pela graça, por algo que não merecíamos, por isso fomos alcançados. E com a paz, só podemos ter paz se estivermos salvos com Deus. A paz é resultado da reconciliação de Deus com o homem. A paz é a reconciliação de Deus com a tranquilidade interior, apesar das circunstâncias. É fundamental notarmos que a bênção que Paulo termina a citação é da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ao colocar o Filho no mesmo nível do Pai, Paulo faz uma poderosa afirmação
da divindade de Cristo, combatendo qualquer visão que outros poderiam ter deste fato, combatendo qualquer visão que diminuísse a divindade e a pessoa de Cristo como meramente humano. Paulo vai confirmar isto mais para frente nesta carta, quando ele faz uma das citações mais poderosas, quando ele diz que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo vai mencionar e fazer esta afirmação maravilhosa. Mas Paulo vai chegar ao versículo 3, da mesma maneira, dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo vai lembrar e encaminhar a este povo dizendo: eu me alegro por causa de vocês. Eu não tiro vocês das minhas orações. Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu suplico ao Senhor, vocês estão nas minhas orações, vocês estão nas minhas súplicas, porque vocês têm cooperado comigo desde o primeiro momento em que estive convosco até o dia de hoje. Vocês nunca se esqueceram de mim. Paulo e Timóteo, missionários. Paulo e Timóteo, homens de Deus. Paulo, fundador de igrejas. Paulo, pastor, teólogo. Paulo e Timóteo, estudiosos. 10 anos se passam entre a fundação da igreja e a carta escrita por Paulo. E nesses 10 anos, Paulo afirma que a igreja não o abandonou, que a igreja não deixou de cooperar com o seu ministério, que a igreja não deixou de ofertar na sua vida. A alegria de Paulo não é algo superficial. Paulo utiliza uma palavra com significado gigante. Paulo utiliza koinonia, que traz o seu significado comunhão, parceria, participação. A igreja em Filipos não era apenas espectadora no ministério de Paulo. A igreja de Filipos eram participantes ativos na obra missionária. A igreja em Filipos era participante ativa na propagação do Evangelho de Cristo, através das suas orações, através do seu testemunho como igreja e através do generoso suporte financeiro. Devemos ter em mente que a obra missionária, que missões não se fazem apenas com oração, mas se fazem principalmente, se eu não posso ir, eu apoio financeiramente quem pode ir levar o Evangelho no meu lugar.
Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de jejuar por aqueles que vão. Mas só isso não adianta. Nós devemos ofertar na vida daquele que dispõe o seu tempo, a sua força, a sua vida em prol da propagação do Evangelho de Cristo. E Filipos entende muito bem isso. A igreja entende muito bem o que é isso, pois eles eram consistentes nisso. Desde o primeiro dia até aquele momento, a igreja nunca deixou de orar por Paulo. A igreja nunca deixou de ofertar na vida e no ministério de Paulo, ajudando Paulo em suas viagens, ajudando Paulo nos momentos em que ele esteve preso, com ofertas, com dinheiro. Eles ofertavam e ajudavam Paulo. E Paulo está agradecendo por isso da melhor forma possível. Paulo está escrevendo a eles. E Paulo vai continuar dizendo que eu tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Esse é um dos versículos mais poderosos desta carta, porque ele exemplifica o que nós não podemos fazer. A esperança de Paulo para com os filipenses não estava naquilo que eles eram capazes de fazer. A esperança de Paulo em Filipos não estava na capacidade deles de perseverar, mas na fidelidade de Deus, porque a salvação é, em todos os aspectos, a boa obra iniciada por Deus nos homens, e somente Ele é fiel e poderoso para completá-la. Paulo vai ser enfático a dizer que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Nós podemos olhar e dizer: mas eu estou de pé por causa das minhas forças. Mas não estamos de pé por causa das nossas forças. Nós não estamos de pé porque somos bons, ou porque somos santos, ou porque somos melhores que os nossos irmãos. Nós estamos de pé porque Deus está completando a boa obra em nós, porque Deus está fazendo, está operando aquilo que nós não somos capazes de fazer. Nós não somos por nós mesmos capazes. A obra da santificação, ela é progressiva e continuará até o dia de Cristo Jesus. É uma referência maravilhosa à volta de Cristo, ao arrebatamento da igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo: aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia em que Cristo
voltar para buscá-los. Aos filipenses, Cristo já os levou. A nós, se Cristo não voltarmos até o dia da nossa morte, até lá, Cristo continuará fazendo e aperfeiçoando a boa obra em nós. Cristo continuará nos perseverando, nos fazendo perseverar para sermos santificados para o dia de Cristo Jesus. Paulo vai continuar a partir do versículo 7 dizendo: como me é justo sentir isto de todos vós, porque vos tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. O afeto de Paulo por esta igreja, por estes crentes, era algo memorável. Paulo tinha, podemos dizer, um local especial no seu coração para aquele povo, para aquela igreja. A participação deles no ministério de Paulo não se limitava apenas aos tempos de paz. Paulo vai dizer que a participação deles se estendia nas suas prisões, se estendia enquanto Paulo fazia defesa ao Evangelho. Eles se identificavam com Paulo em seu sofrimento, tornando-se assim participantes da graça de Deus que operava por meio de Paulo. Eles não compartilhavam apenas trabalho, mas também a bênção e o custo do discipulado. O versículo 9, Paulo vai... Versículo 9. Paulo vai falar algo, continuando e fazendo uma oração, talvez, pela maturidade espiritual daquele povo. Paulo vai falar as seguintes palavras: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento. A oração de Paulo é que o amor não seja algo apenas sentimental, mas inteligente e discernido. Paulo pede que o amor deles se abunde em ciência, um conhecimento profundo, preciso e pessoal da verdade de Deus. O que Paulo está falando não é ciência como conhecemos hoje, mas é a ciência da verdade de Deus. Paulo diz para eles: amem, se aprofundem nas verdades de Deus e em todo o conhecimento, discernimento prático, a capacidade de perceber e aplicar a verdade em situações da vida. Paulo pede para que eles tenham amor, para que eles amem, mas para que também eles tenham o conhecimento da onde aplicar este amor. Porque um amor sem discernimento, sem conhecimento, pode levar a um cego sentimentalismo e fanatismo. E Paulo de maneira alguma queria isso. Só que Paulo também vai alertar e dizer que um conhecimento sem amor
é frio e pode levar à arrogância. O ideal de um cristão é um amor fervoroso, guiado pela verdade bíblica. O que nós temos visto muitas das vezes são pessoas cheias de conhecimento, que não gostam de ser questionadas por ninguém. Se eu disser que isso aqui é um vaso de flor, a pessoa que tem apenas conhecimento, mas não tem amor, se o Caio disser que isso aqui é um copo, vai se sentir ofendido e vai querer impor ao Caio que isso aqui é um vaso, mesmo ele estando certo de que isso é um copo, mesmo todos concordando de que isso é um copo. Aquele que apenas tem conhecimento, mas sem o amor de Cristo, pode se tornar arrogante, prepotente. E Paulo pede para que eles tenham um amor em toda a ciência, tenham um conhecimento profundo das verdades de Deus. Tenham um conhecimento pessoal das verdades de Deus, mas que eles também, com todo o conhecimento, tenham um discernimento prático, tenham a capacidade de perceber e aplicar a verdade de Deus em situações da vida. Paulo está dizendo que o ideal para um cristão é que ele tenha um amor fervoroso, guiado pelas verdades das Escrituras, pelas verdades do Evangelho. O versículo 10 vai nos dizer: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Um propósito deste amor discernente e prático de Paulo pode ser aplicado, primeiro, para aprovar as coisas excelentes, para distinguir o que é verdadeiramente valioso e prioritário e do que é secundário e falso. Paulo diz que nós devemos que esta igreja aprove, que ela saiba discernir o que é valioso e prioritário para a vida deles, e que saibam também o que é secundário ou falso. Na vida do cristão, nós devemos saber e entender o que é prioritário para a nossa vida. O que é prioritário na minha vida como pregador. O que é prioritário e valioso. Oração. Uma vida em oração. Uma vida de constante estudo das Sagradas Escrituras. É prioritário na minha vida. É valioso que eu esteja em dia, podemos dizer, com o meu estudo diário, com as Sagradas Escrituras, mas que eu também esteja em constante oração e em busca do Espírito Santo, para que os sermões não sejam apenas conhecimento sem a unção de Deus. Isso é prioritário. Mas há as coisas que são secundárias ou falsas,
na vida de um cristão. Nós, muitas das vezes, colocamos as coisas que são secundárias, que são seculares, muitas das vezes, no lugar daquilo que é prioritário. E Paulo está alertando para isso. Que eles, como cristãos, saibam diferenciar o que é prioritário e o que é valioso daquilo que é secundário e falso. Paulo pede para que eles sejam sinceros. E a palavra que Paulo usa tem basicamente 4 significados. Puro. Esse sincero pode ser puro. Esse sincero pode ser santo. E esse sincero pode ser testado pela luz do sol. Mas o mais convincente é que Paulo esteja se atentando ao termo puro, para serem puros e sem escândalo. Sem escândalo, para que eles não sejam pedras de tropeço na vida dos outros. Porque o que tem de gente dentro da igreja servindo de pedra de tropeço na vida dos outros, não está escrito. O que tem de gente que não é íntegro, Paulo está afirmando e dizendo que não haja escândalo, que vocês sejam sinceros, que vocês sejam íntegros na presença do Senhor. Que vocês tenham um testemunho que não envergonhe, que não traga desonra ao nome de Cristo. E novamente, a meta final é a perseverança até o dia de Cristo. Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, continuem puros, continuem íntegros, não sejam de forma alguma pedra de tropeço para os seus irmãos, mas sejam símbolos de uma vida íntegra, de uma vida que tem um testemunho exterior, que não traga desonra ao nome de Cristo. E como fazemos isso? Como podemos ter um testemunho que não traz desonra ao nome de Cristo? Quando? Quando não trazemos desonra ao nome de Cristo? Quando a nossa vida é íntegra, quando a nossa vida, quando caminhamos debaixo da mão poderosa do Senhor, quando não somos fofoqueiros, caluniadores, quando não causamos intrigas, quando não devemos para todos os comércios da nossa região, estamos expondo o caráter de Cristo. Quando amamos aqueles que nos odeiam, quando abraçamos aqueles que, se possível, se pudessem, colocariam uma faca nas nossas costas. Quando amamos aqueles que não nos amam, estamos trazendo honra ao nome de Cristo. Quando pregamos o Evangelho com sinceridade e com fidelidade às Sagradas Escrituras.
E Paulo vai finalizar no versículo 11 dizendo: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração de Paulo pelos filipenses termina e resulta na maturidade cristã, uma vida cheia de frutos. Quais frutos são esses? Representados por Paulo aos filipenses: caráter e conduta que agradam a Deus, que não são produzidos por forças humanas, mas por Cristo Jesus. Ele é a videira e nós os ramos. Produzimos frutos porque estamos em Cristo Jesus. A vida nele produz esses frutos. E o propósito de tudo isso é que nada do que fazemos é para a nossa autopromoção, mas tudo é para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Esses primeiros 11 versículos deixam algumas lições para nós. A identidade do crente é ser servo de Cristo Jesus. A primeira lição é que, por sermos servos, tudo o que fazemos é em oferta a Cristo Jesus. A nossa vida tem que ser em prol da obra de Cristo Jesus, de fazer aquilo que Cristo nos ordenou: pregar o Evangelho a toda criatura. A segunda lição que Paulo deixa aqui é a importância da comunhão. A jornada do crente não é algo solitário. A jornada do crente não é solitária. Nós fomos chamados para viver em comunhão. Nós fomos chamados para ajudar uns aos outros. Nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos parceiros numa caminhada. Nós devemos sempre orar uns pelos outros, apoiar uns aos outros. Nós devemos sempre ajudar a obra missionária, aqueles que têm a sua vida dedicada à obra missionária. Encorajar os irmãos em todos os seus sofrimentos, apoiar os irmãos em todos os seus sofrimentos. A terceira, a rocha da nossa segurança. A nossa perseverança na fé não depende da nossa força, mas da fidelidade de Deus para conosco. Quando o desânimo, a dúvida chegarem até nós podemos nos agarrar a uma promessa: aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar, e ele terminará. Eu creio que ele terminará a obra que iniciou na vida de cada um de nós. O quarto ponto é o amor inteligente.
o nosso afeto e o nosso amor pelos irmãos e Deus devem ser guiados pelo estudo diligente da palavra de Deus. Precisamos orar para que este amor cresça em nós. Um amor por conhecimento e discernimento, para que podemos fazer escolhas que honrem a Deus e edifiquem a igreja. E Paulo finaliza essa primeira parte com uma lição de grande importância. O propósito final é que tudo o que fazemos, que todas as coisas que pensarmos, que a forma que nós agirmos, tudo tem que convergir em um único ponto. Tudo tem que estar alinhado com uma única ideia, com um ponto central: a glória de Deus. Se orarmos, oraremos para a glória de Deus. Se cantarmos, cantaremos para a glória de Deus. Se pregarmos, pregaremos para a glória de Deus. Se ganharmos uma alma, é para a glória de Deus. Mas se ganharmos 50 almas, é para a glória de Deus. Se pudermos ofertar R$1, ofertaremos para a glória de Deus. Se pudermos ofertar 100.000, ofertaremos também para a glória de Deus. Não fazemos nada para que nós sejamos glorificados, para que nós tenhamos um status maior que o nosso irmão. Nunca, mas tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar. Terça-feira que vem continuaremos a partir do versículo 12. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai, nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos, ó Pai, nós te agradecemos pelo mais uma vez, ó Deus, o Senhor ter, ó Pai, nos dado a oportunidade de podermos, ó Pai, falar, Senhor, da tua santíssima palavra. Pai, obrigado, Senhor, por estar conosco. Continue, ó Pai, falando em nossos corações, ó Pai. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço, ó Pai, esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.